Como fazer para dar certo? Fulano deu certo na vida. Já ouviu isso? A fulana deu certo no seu trabalho. A família dele deu certo. O casamento deu certo. O emprego deu certo. Qual é a razão das coisas darem certo? Qual é a razão pela qual existem pessoas que têm uma colheita farta e outros vivem num lugar de esterilidade? Por que que a mão de Deus aparentemente favorece um e desgraça a vida do outro? Por que que a impressão que eu tenho é que tem gente que não devia receber aquilo que eu mereço e eu recebo aquilo que eu não mereço? Quero falar com vocês sobre algo que a gente vem tratando sobre pela manhã, eu ministrei em Lucas capítulo 16, a respeito, 12 passos, que nós devemos tomar muito cuidado antes de dar, porque a gente pode estar desobedecendo ao Senhor, querendo agradar ao Senhor. A palavra de Deus vai nos contar, em Gênesis 39, sobre um homem chamado José, e eu peguei esse modelo propositadamente. Diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo, eu gosto dessa palavra, o fazia prosperar em tudo, o que realizava agradou-se de José, e tornou o administrador de seus bens. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, e lhe concedia prosperidade em tudo que realizava. Esse moço, nessa época, era o caçula de uma família que até aqui só tinha 11 irmãos. Depois ele vai ter um 12º irmão, chamado Benjamim. E esse moço, ele começa a vida do zero. Ele não é pobre, aliás, ele vem de uma família de gente rica. José, ele vai ser bisneto de Abraão. A Bíblia diz que ele vai ser neto de Isaac, que era riquíssimo. Se você pegar Gênesis 26, você vai ver isso. E ele é filho de um homem que ficou pobre, ficou rico, enriqueceu, cuidando das coisas do sogro dele, chamava Labão. Esse homem, ele conta com o favor de Deus enquanto é rico, mas aí ele perde tudo. Ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele vai trabalhar na casa do chefe dele, o nome dele era Potifar. E ali, Potifar fica de olho no menino, ele percebe que tudo aquilo que aquele rapaz bota a mão prospera. Tudo aquilo que José faz, Deus abençoa. Diga assim: dá certo. Tudo dá certo na vida de José, apesar de a relação com seus irmãos terem dado errada. Mas aí acontece uma tramóia. A mulher de Potifar acaba por mentir e jogar ele dentro da prisão egípcia. Sabe o que acontece na prisão egípcia? Ele também prospera. O carcereiro da prisão onde José estava, percebe que Deus é com ele, aí pega e coloca a chave da prisão na mão do prisioneiro. E ele também prospera. Eu gosto muito da história de José, porque ele está na prisão, e aí os prisioneiros que estavam com ele têm sonhos. Um era o copeiro do rei, e o outro era o padeiro do rei. Aí o copeiro do rei tem um sonho, ele interpreta e diz: olha, daqui a 3 dias, você vai ser restituído ao teu cargo, e você vai voltar a servir na mesa do rei, que era o faraó. E o padeiro do rei também tem um sonho. Ele fala: daqui a 3 dias, Deus vai passar o cerol em você, você vai morrer. E passaram-se 3 dias,
E o padeiro morreu, e o copeiro foi restituído. E antes do copeiro sair da prisão, antes dele receber aquele habeas corpus, José fala assim: ó, não esquece de mim não. Fala para o rei que eu fui injustiçado pela mulher de Potifar. Fala para o rei que eu estou aqui e eu estou sofrendo muito. Então o copeiro falou, ó, deu um like para ele assim, ó, tá legal. Só que o copeiro foi restituído, o copeiro esqueceu de José. E não é que ele esqueceu de José, ele esqueceu de José por 2 anos. Mas mesmo José sendo esquecido, a Bíblia diz para a gente no verso 23, desse mesmo capítulo 39, que ele prosperou dentro da prisão. E aí você fala assim, pastor, por que não está dando certo? Por que não deu certo para José nesse tempo em que ele falou com o copeiro? Vamos combinar aqui. O que o faraó precisava naquele dia? Precisava de um padeiro. O padeiro morreu, gente. Se José fosse restituído naquela hora, José seria o padeiro do rei. É assim que estaria na Bíblia. Então, ele prosperou na padaria, na confeitaria do rei. Mas no momento em que Faraó precisou de um governador, alguém que pudesse ser mordomo da sua riqueza, José estava pronto. Diga, eu preciso fazer dar certo. Isso não é sorte. O que José tem aqui é algo chamado obediência e trabalho. Busque sabedoria. Meu filho, se der ouvidos à sabedoria, e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, por discernimento, gritar bem alto, procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor, e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem conhecimento e discernimento. Pastor, eu quero fazer dar certo, eu quero fazer a minha vida dar certo, eu quero fazer cada área da minha história prosperar, eu quero saber como que esse menino, que depois se tornou homem e depois veio a ser o primeiro-ministro, aquele homem que tem o cargo, ele é chefe de governo, como é que eu posso fazer minha vida prosperar? Porque ele prosperou na casa do pai, ele prosperou como escravo dentro da casa de Potifar, ele prosperou como prisioneiro no cárcere do Egito, ele prosperou como governador do Egito. Tudo que ele fez, prosperou. O nome disso é sabedoria. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, segundo livro de Crônicas, capítulo 1, verso 7, na verdade o verso 6, Salomão, ele chega no altar e oferece um sacrifício. Muita gente não entende isso. Nós encontramos com Deus diante do altar. E naquela noite que ele ofereceu o sacrifício, Deus apareceu para ele em sonho. E nesse sonho Deus falou o seguinte: pede o que você quiser. E ele fala assim: o Senhor foi bondoso com meu pai Davi, e o Senhor depois disso ainda me colocou no trono, no lugar do meu pai. Agora nós somos como uma multidão, como o pó da terra, o povo cresceu. Ele fala: como é que eu vou governar esse povo sem sabedoria? Ele diz assim: dá-me sabedoria. Aí Deus fala: olha, porque você não me pediu bens, nem fama, nem a morte dos seus adversários, mas pediu sabedoria. Eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar bens, riquezas, como nenhum outro rei na terra teve e jamais terá. Então essa palavra de Provérbio 2, de Salomão, ele está extraindo para mim e para você, algo que nós precisamos para que a nossa vida prospere. Se algo na sua vida quebrou, se algo na sua vida naufragou, ou se algo na tua vida não está funcionando, ou seja, diga, não deu certo, existe uma ausência de sabedoria na sua vida.
E essa sabedoria está dentro das Escrituras. Segundo Crônicas 9:14, a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia. A Etiópia era a segunda nação mais rica da face da terra. Você sabe que o rio Nilo, aquele rio perene, ele passa por 9 países, inclusive pela Etiópia. Tem um braço do Nilo. Então, naquele tempo em que a economia era agropastoril, um rio perene, um rio que não secava, ele produzia colheita 1, 2, 3 vezes. E a Etiópia é aquele país que mais tarde, no reino do rei Asa, vem com 1.300.000 soldados contra Israel. Pensa num exército desse tamanho. Pensa em alimentar um exército desse tamanho. Essa rainha de Sabá, ela era a rainha da segunda nação, e ela vai buscar algo em Salomão. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova, com perguntas difíceis. Ela foi cheia de pegadinhas. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar dos seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. O que te impressiona? Pastor, eu estou impressionado. Eu estou impressionado com essa obra, eu estou impressionado com o tamanho dessa igreja, eu estou impressionado com essa família, eu estou impressionado com o filho dessa pessoa, eu estou impressionado com a sabedoria. Sabe algo que é impressionante? A mulher, que era a segunda mulher mais rica do mundo, ela fica impressionada com a sabedoria de um homem que não tinha sabedoria, mas pediu sabedoria. Quando é que nós jogamos a sabedoria no lixo? Quando nós ignoramos a palavra do Senhor. Uma das palavras, uma das mensagens, um dos conceitos, um dos ensinos mais difíceis de você ministrar hoje em dia é um ensino que fala a respeito de integridade, de honestidade. Nós vivemos e nós assistimos na TV, na mídia, nas redes sociais, a quantidade de pessoas que viram a casaca, que traem, que mudam seu discurso, que são desonestos e acabam atraindo um monte de gente para a desgraça. Quando a gente fala, por exemplo, sobre cativeiro financeiro, gente, eu fico impressionado com a quantidade das pessoas dentro da igreja que nunca foram ensinados a respeito disso. Existe dentro da igreja cristã evangélica, até hoje, uma ausência do ensino a respeito de fidelidade financeira. E fica um monte de gente aprisionada, fracassada, e que pergunta assim: pastor, por que não dá certo? Por que não funciona? Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles têm 100 princípios de finanças. E não fica pensando que Deus quer que você seja miserável, não. Não é isso não, querido. Não pega Marcos 10 e distorce como quem diz: não, ó, é mais fácil um cabelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo, mas não é isso que você está pensando. Pessoas que têm o dinheiro por seu Deus. Pessoas que têm medo de viver sem dinheiro porque confiam mais no dinheiro do que em Deus. Pessoas que são seduzidas pelo dinheiro. Em Lucas capítulo 4, verso 5 e verso 6, diz assim: então o diabo levou Jesus ao monte alto e lhe mostrou a glória dos seus reinos e as suas riquezas, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. O dinheiro é capaz de se disfarçar de Deus. Tem gente que não tem temor do Senhor, mas tem medo de ficar sem dinheiro.
Quando a Bíblia fala desse amor ao dinheiro, Jesus vai dizer: você vai amar um, você vai odiar o outro. E se eu perguntar para a igreja aqui, quem aqui ama a Deus, todo mundo levanta a mão. Mas se eu perguntar quem odeia o diabo, quem odeia o dinheiro, ninguém levanta a mão. Porque todo mundo precisa de dinheiro. Mas como criou-se um ambiente dentro das igrejas, em que o pastor não pode falar de dinheiro, fica um rebanho todo machucado e ferido, dentro de uma área que ele devia ser livre. Eu vou dar para você aqui 5 razões pelas quais a vida financeira não dá certo. Antes de falar sobre as razões pelas quais a tua vida vai dar certo. Número 1, satisfação ilegítima. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Essa ideia de mercado de consumo promove no teu coração uma ansiedade por gastar, por ter, por adquirir, por ajuntar. É por isso que Jesus vai dizer: ajuntem tesouro no céu. Ele está falando que o teu dinheiro não vai para o céu. O teu dinheiro pode te possibilitar você ter um passaporte, e pode te possibilitar para levar para qualquer lugar desse mundo. Onde que você quer ir? Quer ir para a Birmânia? Quer ir para a Islândia? O que você quer conhecer? O Japão, a Rússia? A Rússia agora não, porque está em guerra. Mas você quer conhecer o que? O Chile, o Equador, os Estados Unidos, o Canadá? Você quer ir para onde? Para a Inglaterra? O dinheiro te leva. Basta você pagar o DARF e fazer um passaporte, e você vai embora para esses países. Você vai visitar, mas o dinheiro não te leva para o céu. Não existe um investimento que você faça que diga assim: comprei o céu. Porque senão o rico comprava. Como o rico compra um apartamento ou uma casa num lugar bonito, você comprava. Mas o reino de Deus, e é assim que encerra o livro, a Bíblia, ela é encerrada no capítulo 22 do livro de Atos, dizendo assim, o Espírito e a noiva dizem: vem, e aquele que vem, beba de graça da água da vida. Cuidado para você não investir teu dinheiro em satisfação ilegítima. Número 2, cuidado com os teus desejos descontrolados. Ai daquele que multiplica o que não é seu, daquele que carrega a si mesmo de dívidas. Até quando isto continuará assim? Seus credores não se levantarão de repente? Não despertarão os que te fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. A pessoa que é endividada, ela se torna vítima, cativa. É por isso que Romanos capítulo 13 diz: não devais nada a ninguém que não seja o amor. Mas nós somos sistematicamente, de uma maneira assim, o crédito fácil faz com que o homem caia na armadilha do desejo descontrolado. Hoje você está pagando dívida que você fez no Natal, e o pastor ensina para você: cuidado. Cuidado com aquela história de que o olho viu, a boca pediu. Cuidado para você não cair na armadilha do endividamento, porque você vai se tornar escravo. Em Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 16, ele começa a contar para a gente as razões pelas quais a maldição, e a palavra é essa, a maldição, persegue a vida de alguém. E quando você vê esse sintoma, você vê: opa, aqui existe uma desobediência. Número 3, cuidado com o consumismo. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Olha como é que a Bíblia sabe: dá eu quero. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que nunca dizem basta. Elas são a sepultura. Pode ir hoje, amanhã, depois de amanhã, vai para o
cemitério municipal, todo dia tem gente morta sendo enterrada. A sepultura está sempre recebendo seus mortos. A madre estéril, ela não cansa de gritar, eu quero um filho. A terra, que não se farta de água. Meus filhos pequenos, nós morávamos numa casa, e tinha um monte de formigueiro numa parte, e a minha filha gostava de dar água para a formiga. E aí ela ligava a torneira com a mangueira, e ela ficava com aquela mangueira jogando água na terra, e aquele formigueiro nunca se fartava. Podia ficar 1 hora, 2 horas, e a terra, ela nunca se farta de receber água. E o fogo que nunca diz basta. Enquanto tiver combustível, o fogo vai queimar. Número 4. As pessoas não fazem dar certo porque são ignorantes espirituais. A gente pensa que o dinheiro é uma questão apenas natural e material. Mas Jesus diz que o dinheiro é somente espiritual. Olha que coisa. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Gente, alguém acha que essa palavra aqui é fácil? Você acha? Você acha que essa palavra é fácil para você? Você acha que é fácil para mim? Essa palavra aqui é difícil para todo mundo, para todo ser humano. Isso aqui não é algo que bota a gente assim, não, que Deus quer me espremer, Deus quer tomar meu último centavo, Deus quer me esfolar. Não é isso. Ele está dizendo que existe um componente no nosso coração, chamado desejo de adorar. O ateu tem Deus, entenda isso. Eu não acredito em Deus, porque o Deus dele é ele mesmo. Quem é Deus do ateu? Ele. Ele faz aquilo que dá na telha, ele governa a vida dele. Todos nós vamos adorar alguma coisa. Hoje eu tive que ensinar para um crente que horóscopo é pecado. Você imagina isso? Ele falou assim, não sou crente evangélico, Jesus é o Senhor da minha vida. Sagitário, signo escorpião. Eu tive que ensinar hoje, não, tive que ensinar ontem, isso foi ontem. Você nunca leu Isaías 47, não? Sobre aqueles que fitam as estrelas e colocam aquele movimento das galáxias como se fossem motivadores da nossa sorte, do nosso azar. Deus fala assim, ó, confie então nas suas estrelas e tentem se livrar do mal que vai cair contra vocês. Quando tudo der errado, peça para o teu signo te ajudar. É gente que pensa que o movimento celestial vai destinar o futuro deles. Olha, hoje, domingo, dia 4 de junho, você que é Áries, sua cor predileta é rosa. Oh, mas eu nem gosto de rosa. Não, sua cor predileta é roxo ou amarelo. Seu número da sorte, aí ele vai buscar na Bíblia o número da sorte. O nome disso é ignorância espiritual. Quando você acha que você está sendo muito esperto, fazendo as coisas do jeito que você quer, e não do jeito que Deus quer, a Bíblia chama a gente de insensato. E por último, a miséria da rebelião. Pega essa agora aqui. Deus tira os prisioneiros, os escravos, os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Sabe aquela terra que você planta e não dá? Sabe? Sabe aquela terra que você joga semente? Pastor, eu já tentei de tudo, eu já preparei a terra, eu já arei a terra, eu já joguei na terra todo tipo de tentativa de sustento para que a terra produza, não dá nada. A rebelião promove miséria. Quando a Bíblia fala sobre o rebelde, diz que o rebelde ele fica sem socorro de Deus. O rebelde é alguém que ora e Deus não fala com ele. O rebelde, ele nunca sobe, ele sempre cai. E eu quero entrar com você aqui nas razões pelas quais não dá certo,
mas pelas razões pelas quais vão dar certo. Romanos 3,17, fique no azul. Deem cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, se tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Primeiro passo, faça de tudo para ficar no azul. Tem dinheiro e você deve desfrutar do dinheiro. Em Lucas capítulo 16, a gente estava lendo hoje pela manhã que Deus fala assim, ó, usem o dinheiro desse mundo ímpio. Jesus é que diz isso. Mas ele ensina como lidar com o dinheiro com honestidade. Os fariseus, eles eram avarentos. Eu quero pedir para o multimídia, por favor. Pode colocar Lucas 16, 14, por favor. Lucas capítulo 16, verso 14. Os fariseus que amavam o que, gente? O que eles amavam, gente? Ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Tem gente que vai ouvir tudo isso e vai continuar zombando, e vai continuar na miséria, e vai continuando. Sabe cachorro que corre atrás do rabo? Sabe gente que corre atrás do vento, aquele sujeito de Eclesiastes? Ele vai continuar, pode voltar, ele vai continuar com a sua vida de rebelião, vivendo em esterilidade. Fique no azul. Número 2, cuidado com crédito fácil. Não sejam como aqueles que com aperto de mãos empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, pode correr o risco de perder até a cama em que dorme. Eu já vi gente perder apartamento por causa de ser fiador. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Não é o pastor, ai pastor, que maldade. A Bíblia diz isso, não seja fiador. Que coisa, né, gente? Não, pastor, sou crente. A Bíblia diz que é o seguinte, você não deve ser avarento, não deve emprestar em juros. Então, talvez você queira aí ajudar alguém. Eu posso ser fiador? Quando é que eu posso ser fiador? É muito simples. Eu vou aqui fazer uma compra, eu vou ter um aluguel, vou fazer um contrato de 2 anos, de 4 anos, de 10 anos. Você pode ser meu fiador, você que tem casa própria? Posso. Mas quanto que é aí a tua dívida? Aqui é 2.000 por mês, é R$1.500 por mês. Aí eu sento com a minha esposa, eu sou casado, eu não sou solteiro. Se faltar pão, vai faltar pão para mim e para ela. Não vai faltar só para mim. Se eu ficar apertado, vai ficar apertado eu e ela. Então tem que sentar com ela. Olha, é o seguinte, eu vou entrar como fiador do nosso cunhado, do teu irmão. É um exemplo. Você entendeu que é um exemplo, né? É um bom exemplo. Se ele não puder pagar, quem vai pagar é a gente. Pelos próximos 2, pelos próximos 3, pelos próximos 5, pelos próximos 10 anos, porque senão a gente perde a nossa casa. Você pode ser fiador? Depende. Se você não pagar, aquele dinheiro que você não pagar, eu vou poder pagar? Eu vou fazer minha família sofrer? Então, cuidado com crédito fácil. Número 3, planeje. Seja inteligente. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Chama-se fluxo de caixa. Vai dar, essa parcela vai dar por quanto tempo? Não, pastor, eu vou, daqui a pouco o governo vai dar para mim um aumento, salário mínimo, R$18. Vai dar? Não, vai dar, gente. Seja inteligente. Não, tem gente, que eu estou falando aqui, que fica correndo atrás do rabo. Tem gente que fica correndo atrás, primeiro faz para depois pensar na besteira que está fazendo. Gente, não existe almoço grátis, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo, que te entrega a salvação de graça, mas a salvação custa uma fortuna. Número 4, não dá para ficar rico depressa. Quem está falando isso não sou eu não, é um homem mais rico que já viveu, o nome dele é Salomão. Não dá para juntar uma fortuna rápido. Você não é assaltante de banco, querido, você é crente. Ladrão não é crente.
Você não vai juntar a quadrilha para explodir um carro forte. Vai fazer isso, gente? Não dá para ficar rico rápido. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Aí você cai em armadilha. Olha aqui, você tem aqui um investimento, pega o que você tem, você sabe quanto que está dando de juros nos investimentos. Aí ele propõe para você um investimento mirabolante. Não, você vai ficar, ó, dá 1 milhão que você vai ganhar 6. Aonde? Cuidado para você não cair na armadilha do tempo, da velocidade. Número 5, trabalho. Passei pelo campo do preguiçoso. Gente, olha para mim. Penso uma pessoa que eu não gosto. Eu não gosto. Não, é uma realidade. Eu não estou falando que se você quiser ser preguiçoso, pode ser, mas quem anda comigo não pode ser preguiçoso. Não pode ser. Porque eu sou acelerado em tudo que eu faço. E eu tenho uma vida só para viver, e minha vida está acabando. Pensa no sujeito que está vendo assim, eu preciso ganhar mais 1 milhão de pessoas para Jesus, eu preciso levar mais gente para o céu. Eu tenho pressa, então eu trabalho muito. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de avadaninhas, o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco, mas a pobreza lhe virá como assaltante e a sua miséria como homem armado. Jesus trabalhava, gente. Jesus, você tem que comer alguma coisa. Ele fala, eu como aquilo que é a vontade do meu Pai, isso que enche meu estômago. Em João capítulo 5, ele fala, meu Pai trabalha até hoje, e eu também estou trabalhando. Ó, Deus abençoa a obra das mãos. Eu sei que você está esperando uma porta de emprego melhor, eu sei que está esperando uma oportunidade melhor, mas enquanto você não tem oportunidade, faz o que tem que fazer, faz o que é necessário fazer. Nós aprendemos e gostamos de brincar, você não tem nada que fazer, vai capinar um lote. A gente precisa entender que nessa vida, Deus vai abençoar a mão de quem trabalha, não é a mão de quem fica de braço cruzado. Tem muita gente que é sonhador, que não realiza. Os preguiçosos morrem de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Tem gente que fala assim, se eu tivesse a grana daquele homem, se eu tivesse o dinheiro daquela mulher, sabe de onde que veio aquele dinheiro? Do trabalho. Em Gênesis 26, eu citei aqui a história de Isaac. Sabe por que Isaac enricou? Sabe por que ele ficou milionário? Sabe por que ele enriqueceu? Porque naquele ano não choveu. E ninguém quis trabalhar. Mas Isaac, mesmo no tempo da seca, ele plantou e colheu a 100 por 1. Então diz assim, Isaac enriqueceu. O que há por trás de alguém que a vida financeira dele dá certo? Trabalho. A gente não pode ficar sem fazer nada e achar que por trás do mundo espiritual alguma coisa vai nos favorecer, porque é Deus que disse para Adão, do suor do teu rosto você vai tirar o teu sustento. Número 6, seja diligente. Esforce-se para saber como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a geração. Sabe o que ele está dizendo aqui? Pai rico, filho nobre, neto pobre. É isso que ele está dizendo. Trabalhe. O dinheiro do papai, a herança do papai, não vai durar para sempre. Gente, dinheiro acaba. Você sabia que dinheiro acaba? Sabia que o dinheiro que você ganhou, sei lá, começou o mês agora, vai acabar antes de terminar o mês? Você sabia disso? Ai, pastor, eu sou profeta. Dinheiro acaba. E se você não for diligente, aquilo que você tem, você não consegue passar para o teu filho e nem consegue passar para o teu neto. Só quem sabe quanto custa, sabe dar valor que tem.
Só quem sabe o trabalho que me deu para fazer chegar onde chegou é que dá valor. Número 7. Se prepare que o dia mal está chegando. Pastor, mas que mensagem? Não. Já chegou para alguns aqui, pode chegar, já chegou e pode chegar de novo. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Uma vez eu fiz um treinamento de sobrevivência, e aí o meu grupamento de cadetes, não lembro exatamente o que a gente fez de errado, eu não lembro exatamente, mas o que ele fazia? Naquele tempo a gente ia para uma mata, que a gente achava que era uma floresta, mas era uma mata, e não era amazônica. E o que os instrutores faziam? Pegavam lá 10 coelhos, 10 galinhas, e soltavam no meio do mato. Soltavam no meio do mato. E aí, isso era na noite anterior, ou um dia anterior, já não lembro certo. Só que meu grupamento fez alguma bobagem. Aí aqueles instrutores pegaram aquelas galinhas e levaram para os índios, mas não era... Fica pensando num índio tribal, daquele jeito que você está pensando. Não, era um povo lá que vivia no meio do mato, que dizia que era índio. Pronto, mas tinha carro, tinha... Tá bom? E pegaram a metade das galinhas e deram para os índios. Gente, aí passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. A gente tinha pego, não, porque eu não peguei nada, quem pegou foi meu. Ele pegou 3 passarinhos, dividido por 8, né? Não é frango não, querido. Passarinho mesmo, passarinho, piu-piu, pronto. A gente com muita fome, aí um amigo falou assim, eu vou lá na tribo, vou pegar lá um coelho, vou pegar uma galinha daquela tribo lá. E era longe, e ele saiu, e demorou o dia inteiro, quando voltou, ele falou, e aí, você acredita que eles comeram tudo de uma vez só? Oi gente, um rápido intervalo, você que ainda não é membro, seja membro do canal, para nos abençoar, dá um like, compartilha, e se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com, os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Porque é o seguinte, se você ganha 10 galinhas, o que você faz? Pô, vai comendo ovo, não é isso, gente? Aí, separa 2, 3 ovos para chocar, para ter mais galinha. Se prepare para o dia mau. Tem gente que come toda a semente. Tem gente que é incapaz de semear. Tem gente que é incapaz, olha, cedo ou tarde. Retornei para ver debaixo do sol que a corrida não é dos ligeiros, nem a batalha dos poderosos, nem tampouco são os sábios, os que têm alimento, nem tampouco são os entendidos, todos que têm riquezas, nem mesmo os que têm conhecimento têm um favor. Por quê? Ele explicou, porque o tempo imprevisto sobrevém a todos eles. Diga, imprevisto. Se prepare para o imprevisto. A batalha não é do mais forte. Então a batalha que eu gosto é a segunda batalha de Roma contra Cartago. Gente, Aníbal, um exército desse tamaninho, massacra os romanos, um exército desse tamanhão. Você já viu isso na Bíblia? Quando o pequenininho mata o gigante, Davi, já leu 1 Samuel 17? Já leu? Quem conhece aqui Leônidas? Você já viu os 300 de Esparta? Já viram isso? Frank Miller. Spartan! O que vocês são? Au! 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 Quem viu isso? Você viu isso? Mentira. Mentira. Os espartanos eram covardes, traidores, fugiam da batalha. Não era nada disso. Aquilo ali que está pintado, mentira. Quem já ouviu falar em Epaminondas aqui? Alguém ouviu falar? Não? Era nosso vice-presidente sabe que ele é muito inteligente. Ele era de Tebas. Ele pega um exército desse tamanho assim, ó, e destrói, ele acaba com Leônidas e todo aquele exército de espartanos. A batalha não é do mais forte, sabe por quê? Porque acontecem imprevistos. Então você tem que ter um plano de contingência. Eu ensino para os pastores,
Eu espero o melhor, mas me preparo para o pior. Eu sempre ensino eles. Gente, eu entro no avião, e eu não tenho, gente, eu sou da Força Aérea, eu não tenho medo de voar, não. Se tem um negócio que eu gosto é de voar. Se eu puder ir de avião, de helicóptero, de teco-teco, amarrado na rabiola de uma pipa, eu vou. Só que quando eu entro no avião, eu conto quantas fileiras eu tenho até a saída de emergência. Eu aprendi algo chamado mão na janela, mão na fivela. Diga isso, mão na janela, mão na fivela. Porque a hora que o avião cai, na hora que tudo sacode, você capota, que o teu labirinto fica desorientado, embaralhado, eu não confio no labirinto. Mão na janela, mão na fivela, e eu saio. Entenderam isso? Pense no melhor, se prepare para o pior. Essa sabedoria, sabe de quem é, gente? Duvido você se acertar. Aliás, não precisa adivinhar não, é de Salomão mesmo. É do cara que a gente está falando. Número 8, nem tudo pode dar certo. Atire seu pão sobre as águas, Eclesiastes 11. E depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Ele está falando para você pegar a semente, o pão, a semente, e botar em navios, tá? Vamos entender aqui. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Então ele pegava 1, 2, 3, 7, 8 navios, mandava com aquelas sementes, eles iam negociar as sementes, traziam dinheiro. A Bíblia diz, também lá em 1 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 1, que ele trazia prata, trazia ouro, trazia marfim, trazia pedras preciosas, mas tinha navio que naufragava, batia no rochedo. Tinha navio que o pirata ia lá e tomava tudo. Então ele falou assim, ó, diversifica esse trem aí, como diz o mineiro. E ele continua, plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Nem tudo pode dar certo, mas tudo pode dar certo também. Nem tudo vai dar errado, é isso que ele está dizendo. Você coloca um, investe no outro, investe, ou seja, abra fontes, não fique satisfeito. É seguro investir aonde? No reino de Deus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Existe um investimento certo. Porque onde estiver o teu tesouro, teu coração vai estar lá. A tua vida vai ser manobrada em volta daquilo que você dá valor. É isso que você tem que entender. A tua vida vai funcionar, ela vai orbitar, ela vai ser atraída por aquilo que você valoriza. E se teu coração, é por isso que ele vai dizer, você não pode servir a dois senhores. Você vai acabar amando um e desprezando o outro. Invista no reino de Deus. Número 9, trabalhe com vontade, com zelo. Quem escreveu? Salomão. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Você quer ser promovido de verdade? Porque tem a turma que fica esperando o governo, que ele tem uns amigos dele, ganhar, para ele receber. Vou trabalhar no gabinete do fulano. O nome disso a gente chama de pistolão. Fulano tem pistolão, ele tem as costas quentes. Ele é apadrinhado. Mas quando acabar o governo, o incompetente vai ser mandado embora. O competente é promovido. A promoção, ela demanda merecimento. A promoção demanda trabalho com zelo. A gente está vendo um monte de gente. A Renner está fechando 20 lojas. A Kamikado está fechando. Gente, sabe quem vai ser o último a ser mandado embora?
Quem trabalha. O primeiro que é mandado embora, quem é, gente? É o preguiçoso. É aquele que faz, tá bom, eu vou fazer de qualquer... Ele não tem paixão. Quantas vezes você já orou pelo teu chefe? De verdade. Porque eu vou falar. Você trabalha no restaurante, ora pelo cozinheiro, ora pelo teu chefe, e ora pela prosperidade do teu chefe. Por quê? Porque se ele ficar rico, você vai ficar rico junto. Se ele prosperar, você vai ser diretor da empresa dele. Você vai assumir a gerência de uma vertical. Ele vai olhar para você e vai falar assim, não, você não vai continuar para sempre sendo carcereiro do rei. Você não vai continuar para sempre sendo padeiro do rei. Você vai receber o governo da minha casa. Trabalhe com zelo. Deus abençoa as mãos de quem se esforça. Davi, 1 Samuel 18, 5. Tudo que Saul, aquele endemoniado do Saul, ó, que eu estou te falando, hein? Leia capítulo 16, 2 capítulos antes. Saul estava endemoniado. Um espírito mau o possuía. Davi ia lá, tocava a harpa, tocava um louvor, o espírito imundo, vazare, embora. Esse endemoniado virou chefe do Davi. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. É isso aí. Nada de apadrinhamento, nada de pechada, nada de pistolão, nada de aos amigos, tudo aos competentes. Deus abençoa. Olha para mim. Olha o que Deus abençoa. Diga, trabalho. Até quando você vai trabalhar, pastor? Até eu morrer. E enquanto eu tiver saúde, eu vou trabalhar até eu morrer. Até que a terra me engula, ou o Senhor me arrebate, vou trabalhar para sempre. É isso que eu vou fazer. E vou trabalhar para fazer o melhor que eu posso fazer. E por último, não roube seu pai. Tem gente que rouba a Deus. Tem gente que rouba o próprio pai. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis que te roubamos. Lembra? Nós lemos Lucas, capítulo 16, verso 14, Jesus ensinando sobre fidelidade, sobre mordomia. O mordomo era infiel, ladrão, e aí o chefe fala assim, vamos embora fazer conta. Lembra disso? E aí os fariseus zombavam, porque eles amavam dinheiro, e viviam arrumando desculpas, para quê? Para não devolver para Deus o que era de Deus. Eles perguntam, é lícito pagar imposto a César? Aí Jesus pega a moeda e fala, essa cara aqui de quem é? É de César, é de Marcos Aurélios, é de Cômodos, é de Júlio César, é de Otaviano. Então faz o seguinte, é de Domiciano? Dá a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Mas o espertalhão, ele pensa que ele pode driblar o mundo espiritual e prosperar. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Você quer fazer dar certo? Seja honesto. Eu já falei para vocês, e já dei meu testemunho aqui, de esperteza, e como que eu naufraguei. Você pode estar que nem José, o pastor, eu estou que nem José. Eu era filhinho de papai, eu tinha do melhor, eu era queridinho na minha família, mas aí de repente, fui expulso de casa, perdi a herança, meus irmãos me venderam como escravo, eu comecei do zero. Então, querido, comece do zero. Porque eu vou falar para vocês, eu já comecei do zero 2 vezes. Eu não quero voltar mais para o zero, não. E essas razões que eu trouxe para a igreja, para ensino, e não é razão de julgamento, é razão de ensino de sabedoria. Se você não se esforçar para cumprir, ou se você quiser continuar vivendo do jeito que você está, e falar, pastor, para mim está bom, você não pode dizer assim, nunca ninguém me avisou. Cuidado para você não ser desonesto com uma pessoa que você não vai poder fugir. A palavra de Deus não vai mudar porque você quer que mude.
A gente tem ouvido falar de coisas, tem uma artista aí, uma pessoa importante, que falou o seguinte: a Bíblia tem que ser reescrita. Olha para mim. Passarão os céus e a terra. Essa palavra aqui não vai mudar. Nem um tio, isso aqui é lei. Nem um tio e nem uma vírgula da lei vai ser tirada sem que se cumpra. Pastor, dá para eu pregar o evangelho sem agredir? Não dá. O evangelho agride o ladrão. Ele não gosta que fale do evangelho. O evangelho agride o imoral. Ele não gosta que fale do evangelho. O evangelho agride o violento. Ele não gosta do que o evangelho fala. O evangelho agride o traidor, porque ele não gosta que fale do evangelho. O evangelho agride o pecador. Olhe para mim. O evangelho me agride. O evangelho te agride. Quando você acha que o mundo tem que girar em torno do seu umbigo. Quando você acha que Deus vai fazer para você, vai promover para você uma lei especial. Não, eu vou roubar a Deus e tudo vai dar certo. Não vai dar. Eu queria ser um homem que nunca tivesse experimentado o que eu experimentei de falência financeira. Só que eu desobedeci a Deus. Eu desobedeci esses princípios. Gente, eu podia pregar para vocês. As igrejas, os pastores me chamam. Essa semana, pastor, você tem que vir aqui para ensinar a igreja a respeito de finanças. A gente ensina para vocês sobre tudo aquilo. Sobre relacionamento, sobre vida com Deus, sobre oração, sobre intimidade com o Pai, sobre estabelecimento do reino, sobre a criação, sobre a maneira como você vai criar teus filhos, tudo a gente ensina. Existem ensinos que a gente fala assim, era melhor não ter recebido. Por quê? Porque o coração da gente quer continuar na desobediência, mas a rebelião faz o que com a gente? Faz a gente habitar em terra estéril. Conserte a sua vida. Não roube seu pai, não ame dinheiro, mas ame a Deus. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por todos vocês. Normalmente eu prego, e eu escuto uns aleluias na igreja. A igreja anda muito calada, e hoje eu não escutei nenhum glória a Deus. Pelo amor de Deus, dá só um glória a Deus. Essa é uma palavra que abençoa a sua vida. Essa é uma palavra que te dá motivo para você começar de novo e acertar de novo. Não diga assim para mim, não vai dar tempo, dá tempo. É uma viúva, a gente acredita que ela já tinha idade, que oferece para Elias um pedaço de pão. Era o que ela tinha. Ela tinha medo de ficar sem mamão. Elias pede, me dá um pedaço de pão. Ela falou assim, eu tenho um punhado de farinha. Eu estou catando 2 gravetos para fazer um bolo para mim e para o meu filho. Depois eu vou morrer. Elias diz, olha, faz o que você falou, mas primeiro traz para mim um pedaço. O nome disso é primícia. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando a Bíblia fala para a gente, sobre a gente ficar no azul, sobre a gente não ser vítima do crédito fácil, sobre a gente trabalhar, ser diligente, sobre a gente não ser preguiçoso, sobre a gente não esperar cair do céu, gente, Deus vai abençoar o fruto do teu trabalho. Você vai ter que semear. Minha irmã, empurre seu marido para fora da cama cedo para ele trabalhar. Marido, esposa, você pode estar num lugar assim, pastor, meu chefe é um feiticeiro louco. Faz o melhor. Deixa ele ver que o teu Deus faz você prosperar. Seja o melhor na tua empresa. Seja o primeiro a chegar, seja o último a sair. Seja aquele que coopera para o crescimento. Vou te falar, a empresa pode fechar, mas você não vai ser mandado embora. Todo mundo vai querer trabalhar com você. Eu tive uma experiência na minha vida que todo mundo queria trabalhar comigo. Sabe
Mas por quê? Porque eu era especial? Não. Eu sempre trabalhei. Eu sempre trabalhei. Eu saí de casa para trabalhar com 14 anos. Para assim, para viver. E então eu sei, e posso dizer para você, que a gente come do fruto do penoso trabalho. Não tem moleza para ninguém. Ninguém. Trabalhe, filho. Cuide, se prepare, porque um dia a empresa da gente fecha. Teve gente que já trabalhou na Varig. Lembra da Varig, empresária? Fechou. Transbrasil, fechou. Xerox do Brasil. A minha geração não vivia sem a Xerox da tia da esquina. Ia lá na biblioteca, e eu não copiei a matéria. Você pegava o caderno daquela moça CDF que estudava, você copiou tudo, copiei. Você ia lá e tirava a Xerox e estudava para a prova. A Xerox existe hoje, gente? Acabou. Existe Kodak. Alguém ainda tem filme? Mamãe falava assim: vai lá, compra um filme de 12 poses, não compra de 24 que é muito cara. Falava isso para você? Não mexe para não borrar? Falava para você isso? Hein? Filme de 100 asas. Não tinha negócio de 100 asas isso aí? E tinha um de 400 asas, é só rico. Gente, a minha vida é igual a sua. Coca-Cola uma vez por semana no almoço, junto com aquele frango assado da padaria. E detalhe, a gente comprava a Coca-Cola e mamãe falava assim: quem reparte é a última a escolher. Nós éramos 4 irmãos. Aí pegava aquele copo de geleia Colombo. Quem já tomou Coca-Cola em copo de geleia Colombo aqui? Eu não estou sozinho nesse mundo. E aí você ia assim, e você ia medindo, e aí para ficar tudo igualzinho, porque você era o último a escolher. E sobrava a Coca-Cola para o lanche da tarde. E como não tinha tampa de garrafa, ela perdia o gás. Eu não sei de onde que veio essa ideia. Pegava uma colherzinha de chá. Quem é que lembra disso, gente? Para o gás não fugir, é claro que fugia. Mas a gente bebia como se não. Eu tive a mesma vida que vocês. Olha, dá para começar do zero, dá para recomeçar a vida, dá para reconstruir de novo. Não desista, trabalhe com diligência, se prepare para o dia mal, invista, não deixe tua mão descansar. Seja honesto com o Senhor. Você quer isso para você, querido? Eu quero isso para mim, eu quero ensinar isso para quem vem depois de mim. Se a tua vida financeira está desorganizada, toda a tua vida fica desorganizada. Uma das maiores dificuldades que a gente tem, sabia, é quando você está doente, ou quando você está falido. Quando você está ameaçado, e quando você está imprensado, porque você não tem. É horrível. E eu não estou falando isso como leviano, eu estou falando isso como alguém que já chorou por isso. Pega esse ensino e leva para a tua vida. Tem gente que vem ao culto domingo após domingo, é incapaz de deixar uma oferta para Deus no altar. Nós começamos falando a respeito de 1 Crônicas, verso 7, mas eu citei o verso 6 também. Salomão entregou uma oferta no altar, e naquela noite Deus falou com ele: pede-me o que você quiser. Naquela noite Deus deu sabedoria para ele, e deu aquilo que ele não pediu, deu o que pediu, e deu aquilo que não pediu. Feche teus olhos, vamos orar. Bota a mão no teu coração. Pai querido, essa noite é uma noite do encontro entre a verdade e a mentira, entre a liberdade e a ameaça. Essa noite nós precisamos destruir e tirar do altar da nossa vida alguns princípios que nós tínhamos por sagrados, mas que eram enganos. Nós tiramos do nosso coração aquilo que nós não aprendemos, o correto, e aquilo que nós criamos no errado. Queremos te pedir perdão, Senhor. Te pedir perdão porque o desejo do teu coração, de fato, é que tudo dê certo. O desejo do teu coração é que a bênção seja não apenas repartida, mas que ela possa perseguir a nossa vida. Nós compreendemos, Senhor Deus, que é na falha em nós seguirmos os teus mandamentos que nós chegamos nos becos sem saída, que nós mesmos nos metemos. Mas o Senhor, Pai, não esquece de nós.
O Senhor é compassivo, misericordioso. O Senhor ama o perdão. Essa noite nós te pedimos o que o teu Filho Jesus nos ensinou. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Nós confessamos aqui, essa noite, a nossa desonestidade com o Senhor. Nós confessamos que nós sonegamos o dízimo, retemos as ofertas e não colocamos o Senhor como prioridade. A gente tem medo de não pagar o boleto. A gente tem medo do nome ir para o Serasa. A gente tem medo de perder o crédito na praça. Mas tem muita gente que não tem medo nem temor de roubar ao Senhor. E eu quero pedir perdão ao Senhor por isso. Tem pessoas, Pai, que estão dentro de cativeiros, buracos espirituais, buracos financeiros, porque nunca aprenderam. Mas hoje ninguém vai sair daqui inocente, Senhor. Existem princípios que o Senhor nos deu, que nós recebemos como fartura do Senhor. Não deixe a gente errar naquilo que o Senhor já deu destino para cada um de nós. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa avareza, Senhor Deus, perdoa a ausência da generosidade, perdoa a insensibilidade com aqueles que nada têm, perdoa porque não sabemos repartir o pão, perdoa porque nós prometemos e não fazemos, perdoa, Senhor Deus, às vezes que nós nos comprometemos e não cumprimos a nossa promessa. Perdoa, Senhor Deus. Senhor Deus, amolece o coração, não deixa que sejamos como os fariseus, que zombaram do ensino do teu filho. Não nos deixa amar o dinheiro, Senhor Deus, mais do que o Senhor. Muito pelo contrário, não nos deixa fazer do dinheiro o nosso Deus. Não nos deixa fazer do dinheiro a nossa esperança. Não nos deixa fazer do dinheiro o prazer que nós esperamos. Nós confiamos no Senhor e queremos nos juntar a Davi para dizer: o Senhor é o nosso único tesouro, o Senhor é o nosso único bem. Nós saímos daqui perdoados, Senhor Deus, porque nós cremos que o sangue do teu filho foi derramado para perdão. Nós oramos aqui como teu filho ensinou: perdoa as nossas dívidas, mas não nos deixa mais, Senhor Deus, ser desonestos com o Senhor, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Deus abençoe você. Você recebeu algo que Deus queria te entregar hoje. Pega isso e não deixa isso morrer. Pega isso e não deixa essa semente ser roubada. Pega isso e constrói de novo, amém? Posso ouvir um amém agora? Glória a Deus. Nós vamos cantar um louvor e vamos preparar para a ceia. Você que veio pronto, que Deus falou com você, não saia do culto sem entregar seu dízimo, sua oferta, sem entregar ao Senhor aquilo que é dele, sem colocar Deus em primeiro lugar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Boa noite, graça e paz. Você pode se assentar por um minuto. Esse momento é o momento em que nós vamos estar na mesa. Está sendo posta para a gente um grande banquete. Alguém aqui não pegou dos elementos ali na porta, não pegou a ceia, só não levante a mão, que um dos diáconos vai estar indo até você. Se alguém não pegou, esqueceu por algum motivo, você também que está em casa, também pode preparar aí o teu suco, o teu pão, que nós vamos adorar o Senhor através da ceia do Senhor. E é um momento magnífico para a gente, para o cristão, essa oportunidade que nós temos de declarar o nosso amor junto com o nosso Deus na mesa do banquete, na mesa que é servida para mim e para você. E nós temos que ter em mente que agora a gente realiza um memorial, mas que um dia não será mais um memorial. Jesus estará presente na mesa. E não é apenas que você vai ser e foi convidado para estar na mesa, você vai estar ao lado de Jesus na mesa, pegando do banquete celestial, do banquete real.
E isso faz toda a diferença para a nossa vida. E isso move o nosso coração através da fé que nós temos em Cristo Jesus, sabendo que um dia todos nós estaremos na presença do Senhor Jesus, ceando na eternidade com Ele, com o Autor, com o pão da vida, com o sangue dele que foi derramado. E esse é o acesso que nós temos a Deus através disso. Então é isso que nós vamos fazer. Maurício, coloca o texto aí para mim. Todos foram servidos. Eu sou bom de matemática. 3, 6, 8. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. É isso que nós fazemos. Eu quero convidar toda a igreja, se fique de pé, se coloque em pé. Eu quero chamar aqui os pastores da casa, os pastores. Eu quero chamar o pastor Igor, o pastor Lobo, eu quero chamar o pastor João, o pastor Samuel, o pastor Davi estava aí, acho que não vi mais se ele está aí. Então pode vir aqui. Por que eu estou chamando os pastores aqui? Para a gente celebrar esse momento. Porque existe algo que nós, os pastores, pode vir aqui pertinho de mim, fiquem aqui. A gente, como o pastor falou, a gente se esforça para dar um alimento sólido para a igreja. A gente se esforça para dar o melhor, para amar todas as ovelhas do rebanho do papai, do nosso Deus. E isso mostra que nós estamos unidos e nós temos uma aliança, que primeiro é com Deus e foi feita com o Senhor Jesus, e a segunda aliança que nós temos é com a igreja, que é o corpo de Cristo, que é para cuidar do rebanho que Deus tem dado. Somos diferentes, uns são mais ligados no 220, 360, 440, outros são um pouquinho mais devagar, mas todos nós nos completamos. Aquele que é devagar me faz andar um pouquinho mais devagar, aquele que é acelerado me faz andar um pouquinho mais acelerado. E isso é importante, porque é aí que nós nos completamos na ação do Espírito Santo. Coloque Efésios 4:3 rapidamente aí para mim. Acho que é Efésios que eu te passei, né, Maurício? Olha só o que a palavra de Deus diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu acho que era 4:3, hein? Mas tudo bem. Até que todos alcancemos a unidade, eu anotei aqui, da fé e do conhecimento. Estava falando de unidade, é esse mesmo. Nós estamos aqui vivendo em unidade. A versão que eu peguei era outra. Nós estamos aqui vivendo em unidade, em fé, aonde um completa o outro, para que nós possamos viver como igreja a plenitude e a ação do Espírito Santo de Deus. Isso é ceia. Isso tem a ver com o que Jesus conquistou. Essa unidade era esse aí. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu sabia que eu não estava tão distraído. Tenham todo esforço, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. Somos diferentes no agir, no pregar, no ministrar, no falar, mas o que nos une é o Espírito Santo de Deus, e nos une através do vínculo do amor, através do vínculo da paz. E eu quero dizer, eu vou pedir perdão agora, licença para a igreja, eu quero virar para falar alguma coisa rapidamente para vocês. Quero dizer que é uma honra servir no altar do Senhor com homens de fé. Os outros não estão aqui por alguns motivos, mas eu quero dizer para vocês que eu me sinto privilegiado e honrado em fazer parte de um time que Deus separou para esse tempo aqui, para a Igreja Batista do Bom Retiro, para nós andarmos juntos, de mãos dadas, guiados pelo Espírito Santo de Deus,
E é isso que faz toda a diferença na minha vida e na vida de vocês. Então vamos permanecer firmados na rocha. Eu quero ter o prazer de servir vocês nessa noite tão especial, onde nós celebramos a ceia do Senhor. Na mesa do Senhor ninguém se serve. Nesse banquete ninguém se serve. Todos vocês estão já? Pode abrir, pegue o pão, pegue o seu cálice. Façam isso em memória. Lembre-se que você tem aliança com a tua família, você tem aliança com pessoas, com a tua casa, você tem uma aliança com o teu Deus. E isso que nos move a vivermos uma vida, a buscarmos a plenitude da ação do Espírito Santo de Deus. Enquanto você se prepara, eu quero orar por cada um de vocês. Feche teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que é tão amoroso e tão cuidadoso, que cuida de todos os detalhes da nossa vida, Deus. E tudo o que nós estamos vivendo aqui como corpo de Cristo, como igreja bendita no Senhor, é fruto do teu amor, da fidelidade do Senhor, do cuidado do Senhor, daquilo que o Senhor tem derramado sobre homens que são diferentes, imperfeitos, mas que têm algo em comum, que é o amor por Jesus Cristo, o amor que nos impulsiona, Pai, a vivermos uma vida debaixo da Tua direção, da Tua orientação. Obrigado, Deus, porque nós temos essa liberdade nessa noite de estar na mesa com o Senhor, celebrando a ceia do Senhor em memória, até que o Senhor volte para nos buscar, Deus, e um dia estarmos juntos com o Senhor, celebrando a vida eterna em Cristo Jesus, num lugar onde não haverá mais dor, mais morte, mais tristeza, mais lágrima, porque todas essas coisas já vão ter passado, e ali será um lugar de adoração ao Senhor, aonde nós vamos nos render todos os dias à presença bendita do Teu Espírito Santo. Nós te louvamos e nós te adoramos por essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Comamos todos o pão. Depois Jesus pega o cálice, pega o vinho, pega o suco de uva e diz: isso é o meu sangue, que é derramado por vós. Fazer isso também em memória do Senhor Jesus Cristo. Vamos todos tomar desse suco. Nós vamos celebrar isso até que Ele volte, até que Ele venha. Estenda tuas mãos para cá. Louve a Deus, celebre a Deus em família. Nunca perca o vínculo da paz que você tem com as pessoas. Nunca deixe de amar a Deus, nunca deixe de amar a casa de Deus, a igreja do Senhor, onde Ele ordena a bênção e a vida sobre a tua família e sobre a tua casa. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo tão precioso, Pai, que nós estamos aqui. Nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos. O nosso coração, ele é grato ao Senhor por tantas coisas que o Senhor tem feito aqui no meio da IBBR, Pai. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o mundo inteiro e sobre todas as famílias da terra, em nome de Jesus, amém. Vá em paz. Você que nos visita, o Rude está ali atrás. Você que não tem igreja, agora você tem uma igreja. Você que deseja ser batizado, procure o Rude. Você que é de outro ministério, leve o nosso abraço ao pastor da tua igreja. Uma semana de paz e de vitória em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, gente. Uma boa noite, uma boa semana. Fica com Deus.